Glória a Deus. Já pega na sua mão a sua Bíblia. Pode ser em pé mesmo. Vamos declarar com fé, depois de 60. Glória a Deus. Levanta ela assim para o alto. Se você está aqui hoje pela primeira vez, nós sempre fazemos uma declaração de fé. E ela vai passar ali no telão, vamos fazer juntos. E é uma declaração mesmo, então faça com fé aí, em nome de Jesus. Vamos lá? Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu estou pronta para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei a mesma, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, fique à vontade. Glória a Deus. Boa noite. Que bom estarmos aqui como família, nessa noite, nesse tempo de adoração, de rendição ao Senhor. Tem muita coisa linda que Deus quer fazer no nosso meio, amém? Você crê nisso? Crê ou não crê? Agora eu gostei. A gente fica meio assim, responde, meio nem sabe o que está respondendo, né? Mas glória a Deus, muito bom ter você aqui. Hoje o nosso pastor Paulo está em viagem para Buenos Aires, vai passar uma semana lá com a pastora, né? Quem sabe aí um pouquinho, né? O pastor já compartilhou aqui, o Dani está jogando futebol lá, o filho mais novo deles. Então eles estão por um período dando suporte para o Dani lá. O pastor está aqui, nós oramos por eles, amém? Suprimos eles em oração, em nome de Jesus. E nós estaremos aqui numa noite maravilhosa, amém? Já estamos nessa noite maravilhosa na presença de Deus. E eu gostaria muito de compartilhar com você uma palavra sobre algo que Deus tem tratado muito ao meu coração. Nós, quando subimos no altar para ministrar algo, geralmente é alguma coisa que o Espírito já está tratando conosco. Ele já está nos expondo, ele já está há algum tempo lá no nosso interior, tratando um tema, um assunto, né? Isso é tão gostoso, porque realmente a gente pode falar de algo que Deus está fazendo em nós. Isso é bom demais, amém? Isso é bom demais. Eu quero falar um pouquinho com você hoje sobre assumir quem nós somos. Assumir quem nós somos em Cristo. Quem aqui nessa noite pode dizer assim: eu tenho uma palavra liberada sobre a minha vida de algo que vai se cumprir em algum momento, algo que Deus disse que eu sou, algo que Deus disse que vai acontecer na minha vida? Quem aqui pode dizer isso? Pode levantar a mão aí, deixa eu ver, tem alguém? Olha aí, quase 100% da igreja. Alguns que ainda não tiveram essa experiência terão, amém? E talvez seja nessa noite, em nome de Jesus. O fato é que nós recebemos, nós que estamos numa caminhada de fé, nós que temos uma vida com Deus, nós que já reconhecemos o Senhor como nosso Pai, e nós nos alimentamos da palavra dEle, nós cumprimos as disciplinas espirituais, temos a nossa leitura bíblica, nós temos aquele tempo de oração, nós chamamos de devocional, né? O tempo de devoção a Deus, nós viemos à igreja, nós ouvimos a ministração da palavra, nós estamos em GC, quem está em GC aí, deixa eu ver, lá no GC Deus fala com a gente, fala ou não fala? Em todo lugar, até na placa do trânsito, né? Até no adesivo que passa no carro. Se Deus precisar usar a mula, Ele usa uma mula para falar com a gente. O fato é que palavras são liberadas sobre a nossa vida. E nesse tempo, quem faz carisma aí tem esse livrinho aqui para ler, né? Saia do raso. E o Senhor tem falado muito comigo e com o Gui, meu esposo. Quando a gente faz o nosso tempo de leitura, a gente costuma fazer isso junto, daí a gente vai compartilhando, já vai falando do que a gente está lendo. E Deus
tem falado muito ao nosso coração a respeito desse tema, a respeito de assumirmos quem nós somos. E eu te peço assim que você esteja bem aberto para que o Espírito Santo ele possa ir te lembrando durante essa ministração de palavras que já foram liberadas sobre você, de verdades que já foram declaradas sobre a sua vida, seja através da ministração da palavra, através da leitura, da oração, mas coisas que você entendeu, sabe? Coisas que foram faladas e você disse, cara, isso aqui foi Deus, não pode ter saído da minha cabeça, não foi uma coisa minha, isso aqui. Às vezes Deus usa uma pessoa daqui, outra de lá, nenhuma se conhece, a palavra é a mesma. A gente fica assim, só pode ser o Espírito Santo. Não tem como não ser. A gente entende aquilo, dá uma alegria no nosso coração, mas e depois? Quando o tempo passa, quando chega a segunda-feira, quando chega o dia após, a semana após o retiro, a semana após o encontro, a semana após a conferência, a semana após aquele culto maravilhoso, o que a gente faz com essas coisas, né? Nós precisamos de fé. Nós precisamos de fé para esperar. Romanos 10, 17, nós aprendemos sobre do que a fé é formada. Romanos 10, 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, do que a fé é formada? A fé é formada da palavra de Deus. Quem está prestando atenção aqui? A fé é formada da palavra de Deus. Sim, a fé é formada da palavra de Deus. A Bíblia fala aqui de ouvir, aquele que ouve a palavra de Deus. Mas quando nós fazemos um estudo mais profundo sobre esse versículo, nós entendemos então que esse ouvir, ele não é um ouvir apenas com os ouvidos, mas é um ouvir com todos os nossos sentidos. Esse ouvir a palavra de Deus, ele pode ser uma inspiração no nosso interior, ele pode ser o Espírito falando com o nosso espírito, ele pode ser através da leitura da palavra, ele pode ser através de uma profecia, ele pode ser através de uma palavra que nos é entregue, ele pode ser feito, pode ser através de um momento de ministração. Eu ouço com os olhos, eu ouço com os ouvidos, eu ouço com o meu coração. Então, conforme a palavra de Deus ela é liberada sobre a minha vida, isso gera fé. Eu preciso que você fique comigo para que você entenda esse conceito de fé, porque eu realmente quero que você saia dessa noite eu trouxe adaptador. entendendo o que é fé. Não está lá na porta cantando um canto, então. Mas eu gostaria muito que você saísse daqui e conseguisse explicar para alguém o que é fé. Porque a gente fala-se o que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que isso quer dizer? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a fé Alguém ela vai ajudar o operador disso de palavra, seja uma palavra lida, ouvida, uma palavra que eu recebo, eu absorvo. Palavra de Deus, seja a palavra logos ou a palavra rema, aquela revelação que nós temos do Espírito Santo ao nosso coração. Amém? Quem está entendendo? Então a fé, ela é formada através de palavras. Então, se eu quero ter fé, a primeira coisa que eu preciso fazer é me expor à palavra de Deus. Eu preciso me expor a ela. Quanto mais eu recebo palavra, quanto mais eu me exponho para receber a palavra de Deus, mais a minha fé é fortalecida, mais a minha fé é fortificada, mais fácil vai ser eu viver a palavra que foi liberada sobre a minha vida. Por quê? Olha o que diz Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Esse é o versículo chave.
Diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Esse versículo está nos mostrando que a fé, então, é o que sustenta a espera. Porque nós lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que é um firme fundamento? É uma base. É como se fosse a coluna que sustenta. A fé é a coluna que sustenta a espera. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Preste atenção. Sabe aquela palavra que foi liberada sobre a sua vida, que você diz assim, uau, uma palavra que fala a respeito do meu futuro, e hoje parece que não faz sentido nenhum? A única coisa que vai fazer você esperar é a fé. Quando alguém diz assim, cansei de esperar, então vou viver a minha própria vida, vou fazer as coisas do jeito que eu quero fazer, na verdade ela não cansou de esperar, ela deixou de ter fé. Ela deixou de acreditar que aquela palavra é uma verdade sobre a vida dela. Ela deixou de acreditar que aquela palavra é uma verdade sobre a família dela, sobre o trabalho dela, sobre o lugar onde Deus quer colocá-la. Ela não sustentou a fé, ela não se alimentou o suficiente da palavra, porque a fé é formada de palavra. Eu preciso me expor à palavra para ter fé. E só com fé eu vou conseguir esperar. Quem está entendendo até aqui? A fé é o firme fundamento, aquela coluna que sustenta a minha espera. A fé sustenta a minha espera. E aí a palavra diz mais. E a prova das coisas que não se veem. A fé é a prova das coisas que não se veem. Quando nós lemos essa parte do versículo na Bíblia amplificada, fala assim: fé é entender como fato real aquilo que ainda não foi revelado aos meus sentidos. Então a fé, ela não acha, ela sabe, ela tem certeza. Ela sabe que aquela palavra que foi liberada já é real, já é verdade, já aconteceu. Mas eu não estou vendo, Letícia, mas já aconteceu. Foi uma palavra liberada. O céu já declarou essa palavra. Diga glória a Deus. Então ela já é verdade. Eu espero porque eu tenho fé e eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Porque para mim ela já é um fato. Para mim, ela já é um fato. Tem um ditado que diz que contra fatos não há argumentos. É um fato. Está comprovado. No meu coração, no meu espírito, ela já é um fato real. Aquela palavra que foi liberada sobre a minha vida já aconteceu. Eu já vivo como ela tenha acontecido. Isso é fé. Isso é fé. É você saber que não tem mais volta. Uma palavra foi liberada do céu. Uma palavra foi dita a seu respeito. E essa palavra é a verdade. Essa palavra é a verdade. Não tem mais como voltar. Nós lemos o relato lá em Gênesis. Nós vemos que a terra era sem forma e vazia. Sabe o que fez todas as coisas serem criadas? A palavra de Deus. A mesma que foi liberada sobre a sua vida. Palavra de Deus. No momento que Deus fala, acontece. Olha o que diz. João 1, do 1 ao 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Sabemos que está falando aqui de Jesus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez.
Tudo foi criado através do Verbo. E o Verbo era Deus. Palavra. Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Fato não é aquilo que você vê. O fato é o que Deus disse. Isso é fato. Se Deus liberou uma palavra, se Deus falou algo, isso já é fato. Sabe o que não é fé? Sabe o que não é fato? Aquilo que o nosso coração deseja. Aquilo que às vezes a gente se engana, a gente diz: ai, não aconteceu, eu cria. Mas foi liberado por Deus? Foi uma palavra declarada realmente por Deus sobre a sua vida? Ou era algo que você queria? Ou era algo que você desejava? Era algo que você planejou? Porque as palavras de Deus liberadas sobre a nossa vida são verdade, são fato real. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Os meus sentidos, para os meus sentidos, ainda não é real. Talvez mulheres aqui que já receberam uma palavra de que serão mães e elas têm convicção disso. Talvez você olhe todos os meses e essa verdade parece não se estabelecer. Parece que essa verdade ela ainda não se tornou fato. Mas a fé faz você saber que essa verdade é fato real. Você pode não ver, mas você sabe. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você está esperando a fé. Talvez há uma palavra liberada sobre a sua família, mulheres aqui, talvez não estão com o marido ainda juntos. Há uma palavra liberada. Você sabe que há, você já buscou em Deus, você já deu essa certeza no seu coração. Alimenta a sua fé. Alimenta a sua fé, porque já foi liberado, é fato real. E só a fé vai te dar a substância para você conseguir aguentar e segurar e continuar e perseverar e continuar crendo. Ah, mas parece tudo contrário. Não importa, é fato. Deus liberou, é fato. É fato real, não há mais argumentos, não há mais outra coisa que possa ser feito. A palavra já foi liberada. É isso. É isso. É isso que importa. É isso que importa pra gente. Então, a fé é aquilo que Deus disse. Tudo que existe foi criado pela palavra de Deus. Tudo que existe foi primeiro liberado por Deus. Foi liberado no céu e depois passou a existir. As coisas que acontecem não acontecem por si mesmas. Aconteceu porque foi liberado. Uma palavra liberada do céu. Então, no momento que uma palavra foi liberada sobre você, essa palavra é fato real. Deus disse, Deus falou. Senhor, a tua palavra diz isso. Senhor, eu lembro daquele dia, lá naquele lugar, naquele encontro, naquele retiro, lá na igreja, no culto. Eu nem estava esperando. Mas foi liberada uma palavra. O Senhor usou uma pessoa. Foi liberada essa palavra. Eu estava lendo no meu devocional e eu tive uma certeza tão grande. Tive uma experiência tão linda contigo. O Senhor me disse tantas coisas. Senhor, não importa o que os meus sentidos percebem. Porque o meu espírito sabe que aquilo que o Senhor declarou é a verdade. Eu quero te convidar nessa noite para ir a esse lugar. Porque muitas vezes nós estamos sendo depósitos de palavras. Nós estamos sendo um lugar que recebe palavra, mas não faz nada com ela. A gente se relaciona com Deus, a gente já quer algo novo, mas a gente nem viveu o antigo. A gente já quer viver algo novo em Deus, a gente já quer, quero novo. Estou aqui, Senhor, meu Deus, eu vejo a hora, conferência Espírito Santo, fogo e glória, aleluia, vai ser incrível. Quero algo novo, Senhor. Mas o que Ele revelou para você na conferência passada?
Como é que nós estamos com isso? Isso faz parte da sua oração? Você lembra? Você anotou em algum lugar? Você escreveu? Você ora sobre isso? Ou você só quer algo novo pela emoção do momento? Porque as palavras de Deus, elas são preciosas para nós. E elas são verdades. Hoje eu conversava com uma pessoa que dizia, olha, Deus me deu uma palavra 9 anos atrás. E eu sigo fazendo o que eu faço, porque eu acredito nela. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu não sei quem você acredita que você é, mas eu quero que nessa noite você saiba quem Deus vê que você é e sabe que você é. Eu quero que você relembre palavras. Talvez você está andando à toa na vida. Você está andando de qualquer jeito. Você está fazendo as coisas conforme dá. Estou vivendo para pagar boleto. Estou só preocupado com a conta do aluguel, com a conta do não sei o quê, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso dar dinheiro, porque eu preciso... Deus não te criou para isso. Tem muito mais. Amém? Tem muito mais. Primeiro porque há uma vontade de Deus para todos nós que estamos aqui. Há um chamado e um propósito de Deus para todos nós que estamos aqui. Até para você que diz, eu ainda não sei qual é o meu propósito. Nós temos todos nós uma missão em comum, uma grande comissão. Isso aqui, ninguém de nós aqui foge. Que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, se a sua vida não cumpre essa primeira missão, então já temos um problema aqui. Que nessa noite nós vamos resolver com o Senhor. Amém? Então a fé é esse firme fundamento, é essa certeza. Eu não acho com a fé, eu sei. Eu já contei aqui algumas vezes, eu vou contar de novo, quantas vezes Deus mandar eu contar. Que há 2 anos atrás nós vivemos, na nossa família, e muitos de vocês nos acompanharam, um momento de doença muito grave, com o Gui. O Gui teve Covid e foi entubado, ficou na UTI, 40 e poucos dias de hospital. No meio daquela segunda onda bem pesada de Covid, foi bem complicado, bem triste. Nos primeiros dias eu perguntei, Deus, o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai levar o Guilherme? Se o Senhor levar o Guilherme, assim, eu preciso que o Senhor me ensine a viver sem ele, primeira coisa. E eu preciso entender. Preciso entender que essa é a tua vontade. Então me mostra. É isso que o Senhor vai fazer? Porque eu vou continuar te amando, eu vou continuar te servindo. Nada vai mudar entre mim e o Senhor. Mas eu preciso entender, eu preciso até me preparar e saber para onde eu direciono a minha oração. Essa oração foi feita um dia, no outro dia. O Senhor falou muito forte no meu coração, dando uma palavra de que ele viveria. Isso foi logo no início. Eu não imaginava que estava por vir. É inocente, né? Quando ele foi para a UTI, eu pensei assim, vai ser 2 dias de UTI e já vai sair. Eu não sabia como é que funcionavam essas coisas. Não foram, né? Foram aí 30 e poucos dias de UTI. Teve dias que a ligação que eu recebi era, olha, você tem que se preparar para ficar viúva, porque não tem mais o que fazer com seu marido. Ele é o pior de todos que nós estamos atendendo aqui, não tem como. No sábado de aleluia ficou muito marcado porque a médica que mais cuidava dele disse, Letícia, se hoje eu te ligar de novo para te dar uma má notícia, porque não tem o que fazer com o Guilherme. Não tem nada que a medicina possa fazer. Então, chama todo mundo para orar aí, porque eu já perguntava pelo que a gente tem que orar, né? Eu já estava assim, já sabia todo mundo. Pelo que a gente orar, pelo pulmão, pelo não sei o que, pela, ficar sabendo todas as coisas, saturação, fibrose, não sei o que lá. E aí a gente orava especificamente. E aquele dia, quando ela falou aquilo, para mim foi como se ela não tivesse falado. Ela me disse que tinha grandes chances do Guilherme morrer, mas eu só lembro disso hoje porque minha mãe estava comigo nesse momento e quando passou tudo, minha mãe me lembrou disso, porque eu tanto excluí o que ela falou, não era negação, era a certeza da palavra que Deus tinha me dado. Eu sabia que ele viveria, eu sabia que ele ficaria sem sequela, eu sabia, porque a fé faz isso com a gente.
A gente não sabe explicar, a gente não sabe como, mas a gente sabe quem falou. A gente sabe por onde essa palavra veio. E a gente se fortalece na palavra, a gente se sustenta nessa palavra, e essa palavra é a verdade. Então deixa eu te dizer, não importa o que Deus falou sobre você, se parece muito distante, mas essa palavra é a verdade. Talvez você está se perguntando, quem? Eu? Como assim eu viver tal coisa? Você. Não é você que escolhe, Deus que escolhe. E se Ele te escolheu e liberou sobre a sua vida, simplesmente receba e viva como se essa palavra já fosse o fato que ela é. Viva é um fato, Deus liberou, é a real, é a verdade. Ah, mas nada está mostrando favorável. Eu também não tinha lá nenhum quadro favorável. Eu estou contando uma experiência, teria 1 milhão. Não tinha nenhum quadro favorável, nada. Um fio de esperança, nem a médica mais otimista estava me ajudando naquele dia. Mas não importava. Hoje, quando eu estava pesquisando, queria encontrar uma mensagem no WhatsApp, eu pesquisei uma palavra que chegou na mensagem de um dia que eu mandei uma mensagem no grupo da oração, dizendo assim, ó, se ninguém mais crê, eu creio. Eu pensei, meu Deus, eu estava louca mesmo, né? Olha o que eu estava falando lá para os manos que estavam me ajudando em oração. Porque às vezes vem a gente me consolar dizendo assim, mas talvez seja melhor ele morrer. Não! Deus me deu uma palavra. Eu creio nela. Sabe aquela coisa assim, ele vai sofrer muito, vai ficar... Não vai. E aí eu mandei, fiz uma mensagem lá, toda educada, né? Botei um versículo, aí disse, olha, se ninguém mais crê, eu estou crendo. Amém? Ai, ninguém mais próximo de mim crê, não importa. A fé gera em nós ousadia, coragem, esperança, vigor, alegria. Quem quer receber tudo isso? Ousadia, coragem, vigor, alegria. Olha só o que diz Josué capítulo 14. Vamos ler isso aqui, vai animar seu coração. Josué capítulo 14, eu vou ler na NVT, se o pessoal da projeção puder colocar nessa tradução. Diz assim, a partir do versículo 6. Deixa eu só contextualizar antes. O que estava acontecendo aqui? Moisés havia morrido e Josué estava dividindo a terra. O povo de Israel tomou posse da terra prometida e agora cada tribo ficaria com uma parte da terra. Josué está nesse momento, está dividindo, vocês vão para lá, vocês vão para cá, e aí aparece um ser aqui, no meio da história, reivindicando aquilo que era dele. Diz assim, uma delegação da tribo de Judá, liderado por Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné, foi a Josué em Gilgal. Caleb disse a Josué, lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim, quando estávamos em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro. Mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, segui o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente, a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Agora, como você vê, em todos esses 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido. Mesmo quando Israel vagava pelo deserto, hoje estou com 85 anos, continuo forte como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enac, que eram gigantes, viviam ali em grandes cidades fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra, como o Senhor prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como sua porção de terra. Diga glória a Deus. Ainda que você tenha que esperar 45 anos
A palavra que foi liberada é a verdade. Viva como fato real. Caleb diz, olha, o mesmo vigor. Gente, eu tenho 32 anos e eu já olho assim, meu Deus, eu tô velha. Penso assim, meu Deus, já não tenho mais a força que eu tinha. Que isso, eu já me canso mais rápido. As coisas estão diferentes. O que está acontecendo, Jesus? 45 anos se passaram, Josué. Eu continuo com a mesma força. Eu tenho o mesmo vigor. Eu posso lutar como eu lutaria 45 anos atrás. A fé faz isso com a gente. Está todo mundo desfalecendo. Eu lembro nessa época que eu estou contando o testemunho para vocês, as pessoas diziam, como é que tu consegue sorrir? Eu nem percebia que eu sorria, que eu fazia as coisas, para mim era tão certo o que Deus tinha falado, uma experiência tão louca com Deus. Eu tinha certeza. Eu vivia como se já fosse. Porque isso é fé. Então imagina Caleb, 45 anos esperando. Vai ter o dia da minha terra. Vai chegar na terra, vou lutar com os gigantes, vou vencer todo mundo, vai chegar esse dia. Todo mundo ali desfalecendo, né? Porque a palavra de Deus fala que foi exatamente isso que aconteceu. Todos morreram e Caleb lá fortão, né? Vai chegar o dia, tô crendo. Bora! A fé faz isso com a gente. A fé nos fortalece. A fé nos faz ir muito além do que nós imaginávamos. Alimente-se da palavra. Alimente-se da palavra, não de uma emoção. Não de algo que mexe com você e que estou sentindo. Não tem a ver com sentimento. Tem a ver com certeza, é no seu espírito, não é na sua alma. É lá no seu espírito. Você carrega essa certeza, não há uma palavra liberada. Eu acredito na palavra que me foi liberada, na promessa que foi feita. Ela é a verdade. Eu vivo por ela. Eu sei que ela é a verdade. Eu sei que ela é a verdade. Eu separei alguns motivos que podem estar impedindo você de assumir essa vida que Deus tem para você. E o primeiro motivo é que talvez você tenha um relacionamento frágil com Deus. Talvez o seu relacionamento com o Senhor não tenha bases sólidas. Talvez seu relacionamento com Deus, ele está pautado em receber. Talvez seu relacionamento com Deus não é um relacionamento verdadeiro. Você de fato não entende quem Deus é. Você de fato não percebe quem Deus é. Você vive de emoção, você vive de um avamento, eu quero. Mas talvez você ainda não tenha entendido princípios básicos. E um desses princípios é a soberania de Deus. Você precisa aprender o quanto antes na sua caminhada com Deus que Deus é soberano. Ele não deve satisfação para nós. Ele não deve satisfação. Ele é soberano. Isaías 46, 9, 10 declara: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. A soberania de Deus, ela pode ser difícil de entender e de aceitar. Principalmente quando as coisas acontecem diferente daquilo que a gente queria. Deixa eu te contar. Um dia pode chover no seu piquenique. E Deus continua sendo bom. Preparei o piquenique com a família. Cestinha, bonitinha, comidinha, toalhinha. Vamos lá, família, coisa linda. Deus é Deus de família.
Deus ama a família. E aí, quando a gente vai sair, começa a chover. E tem gente que nesse momento já começa a pensar, pô Deus, Gustavo deixar um solzinho aí pra mim. Eu aproveitar com a minha família, com a minha casa. Férias, praia. Uma semana do ano. Chove todos os dias. Deus não me ama. Uma doença bateu na porta dessa casa, um acidente aconteceu. Você perdeu o emprego, o salário diminuiu. Deus continua sendo bom. Nós vivemos num mundo caído. O problema não é Deus, o problema é o pecado. Nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos num mundo que sim, muitas coisas ruins acontecem. Deus não está apático, Ele mandou Jesus Cristo para morrer por mim e por você na cruz do Calvário, amém? E quando algo ruim acontece, isso não quer dizer que Deus não te ama. Isso não quer dizer que Deus perdeu o controle, muito pelo contrário. E quanto antes você entender a soberania de Deus, quanto antes você entender que Deus é Deus, Ele é Rei, Ele é soberano, Ele não precisa ficar nos explicando cada passo que Ele dá. Ele não precisa nos explicar o que Ele quer fazer. Se Ele quiser, Ele conta. Se Ele não quiser, não conta. Pronto. Ele é Deus, amém? Ele está cuidando de tudo. Ele sabe do nosso futuro. Ele sabe do dia de amanhã. Ele sabe de todas as coisas. Ele está no controle, ainda que coisas ruins aconteçam. Então talvez você está fazendo essa pergunta: quem? Eu? Deu essa palavra para mim mesmo? Mas será que não é para o vizinho do lado? Será que não? O anjo não errou aqui? Era para entregar para o outro, veio para mim? Se atrapalhou ali? Que eu? Talvez você está se perguntando isso porque coisas ruins estão acontecendo na sua vida. Porque você está tendo dias difíceis. Porque talvez você esteja vivenciando momentos de dor. Mulheres que perdem filho, famílias que perdem filho, perdem pai, mãe. Isso não pode afetar o seu relacionamento com Deus. Se isso está afetando seu relacionamento com Ele, ainda não está saudável e verdadeiro. Você está, na verdade, fazendo uma troca. Você está, na verdade, querendo receber as bênçãos, mas não está entendendo de fato quem Ele é. Então, se você identifica essa dificuldade, se você está aqui nessa noite, você vive questionando a bondade de Deus, você vive questionando se Deus realmente tem o controle de todas as coisas, por que tem doença, por que tem isso, por que tem aquilo, peça para o Espírito Santo se revelar a você, peça para Ele ajudar você a entender, porque existe sim um lugar de coisas que a gente não entende. Existe um lugar de coisas que a gente não sabe explicar. Eu não sei porque foi da vontade de Deus que o Gui sobrevivesse. Porque poderia ter sido que ele não sobrevivesse, assim como muitos amigos nossos, irmãos, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus partiram. Sabe qual é a explicação que eu tenho? Soberania de Deus. Simplesmente isso, soberania de Deus. Se Deus é soberano, Ele faz do jeito que Ele quer fazer. Pronto. Por que Deus me escolheu para nascer no Brasil e não lá na faixa de Gaza? Não sei. Soberania de Deus. Está nesse campo, você precisa chegar nesse lugar, amém? Você precisa confiar a ponto de alcançar esse lugar, de entender que Deus é soberano. Talvez isso tenha atrapalhado você de acreditar nas palavras liberadas sobre a sua vida. E mais uma coisa sobre isso: soberania de Deus não é conforto. A gente não fala de soberania de Deus para que haja um conforto para a nossa alma. É simplesmente porque é a verdade. Deus é soberano. Deus é soberano. A vontade dele é soberana. Talvez você tenha muitos conflitos internos. E esse é o segundo ponto. O segundo motivo que pode estar impedindo você de acreditar de fato na palavra de Deus sobre a sua vida.
Talvez você tenha conflitos e problemas na sua alma. Eu apontei alguns aqui. O primeiro é a racionalização. Você quer ficar entendendo como vai acontecer. Daí você fica, matutando. Ah, mas não tem como. Deixa eu te contar, milagre não se explica. Senão não seria milagre. O próprio Deus, se pudesse ser explicado, ele seria pequeno demais, você concorda? Não dá para explicar Deus. Ele é grande demais para a gente explicar, não tem como. Então, talvez você fica aí racionalizando. Qual que vai ser o caminho? Como é que vai ser? Como é que Deus vai fazer isso que ele falou? E aí você fica matutando. Aí você não chega em nenhuma saída e isso gera frustração no seu coração. Você fica tentando adivinhar como Deus vai fazer. Você não acha a forma de Deus fazer, porque você não é Ele. E aí você se frustra. Não tem como mesmo. Tudo que eu olho não está dando certo, não tem como, não tem saída. A racionalização é um mal que está cometendo muito esse tempo que nós estamos vivendo. A nossa geração está sendo muito acometida pela racionalização. Ficar pensando e esquecendo de que Deus ele é muito maior que os nossos pensamentos. Provérbios 3, do 5 ao 6, diz: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. 1 Coríntios 1,18 diz: pois a palavra da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então a gente não vai saber explicar tudo. A gente não sabe como. Eu não sei dizer como que o pulmão do Guilherme de 100% comprometido voltou a funcionar. Eu não sei. Porque milagre não se explica. Não se explica. Não sei. Não tem como, não cabe na minha cabeça. Então não fique tentando achar por você mesmo uma saída para o cumprimento da palavra da promessa. Ainda dentro de conflitos internos, talvez você tenha uma baixa autoestima. Não sei o que você já passou na vida, não sei como é que você foi criado, mas talvez esse seja um problema verdadeiro e real em você. E a baixa autoestima ela tem inúmeras consequências. Uma das consequências que a baixa autoestima ela gera em nós é a dificuldade em aceitar o amor de Deus. A pessoa que ela não consegue ver valor nela, ela não consegue ter uma autoimagem, um autoconceito correto de si mesmo. Ela pode muitas vezes não se sentir amada, ela se sente abandonada por Deus. Ela pensa, as coisas estão dando errado, as coisas não estão acontecendo do jeito que eu imaginei, então Deus me abandonou, aquela palavra não vale mais, aquilo que Deus disse, Ele se enganou de fato, Deus não me ama. Isso é mentira. Isso é mentira. Mas a baixa autoestima pode gerar isso. Você pode ter sentimento de inadequação. Você pode sentir, olha, eu não sirvo em lugar nenhum. Eu não sirvo para nada. Eu não consigo me encaixar. Porque eu me vejo sem valor. Talvez você tenha falta de confiança em você. Você não consegue acreditar que você tem capacidade. Você diz, quem? Eu? Como? Eu não consigo. Não tem como. Deus disse que um dia você é um pregador do evangelho, mas não consigo nem dizer bom dia pro porteiro com o fio vermelho. Como? Como que Deus vai fazer isso? Como que Deus vai me usar? Falta de segurança, de confiança. Talvez você tenha vergonha, culpa. Você se sente culpado quando você quer se afastar de Deus, você quer estar distante de Deus, você errou, você se condena, você se pune. Consequência da baixa autoestima. Isso nos afasta de Deus. Salmo 139, versículo 14, Davi fala a respeito de si. Eu amo isso. Davi ele diz, eu te louvo,
porque me fizeste de modo especial e admirável. Olha a autoestima de Davi aí, hein? Tuas obras são maravilhosas, e digo isso com convicção. Essa era a certeza que Davi tinha a respeito dele mesmo. No seu coração, nessa noite, Filipenses 4,13, posto todas as coisas naquele que me fortalece. 1 Pedro 5,7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se você sofre as consequências da baixa autoestima na sua vida, nós vamos orar daqui a pouquinho mais sobre isso também. E o último motivo que eu quero trazer aqui nessa noite, que pode estar impedindo você de crer nas promessas de Deus e viver as promessas e as palavras de Deus, porque talvez você está com medo dos Caíns. Quando nós falamos de fé, nós geralmente pensamos em fé para receber. De fé para receber a promessa, fé para receber tal coisa. Mas eu te pergunto nessa noite se você tem fé para doar a sua vida. Fé para se entregar. Porque Abel foi convidado a fazer uma oferta. E ele fez a sua oferta pela fé. A Bíblia fala, Hebreus 11:4, na NVI. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Nós vivemos uma cultura do egoísmo. A gente quer as coisas pra gente. A gente quer benefício, a gente quer conseguir mais, a gente quer chegar mais além, a gente quer ser reconhecido. Mas a fé, ela não é feita apenas para a gente receber. Ela é feita para dar também. Muitas vezes os nossos problemas são com isso mesmo. Nós nos escondemos atrás de uma falsa humildade. E a gente tem medo da exposição que aquilo pode nos dar. A gente fica pensando o seguinte, olha, se eu viver realmente essa palavra, olha o tanto de problema que eu vou ter. E se eu estiver no altar, como Deus falou no meu coração, vai ficar gente falando mal, vai ter gente criticando a palavra, dizendo que eu não expliquei direito, vai ter gente dizendo que não entendeu nada, que o culto estava frio, que o culto estava não sei o quê, vai ter. Então é melhor eu ficar aqui na minha. Se eu realmente construir a empresa, se eu realmente fizer missões, se eu realmente viver a palavra que o Senhor liberou, Caim vai querer me matar. Porque vai ter inveja de mim. Eu vou me colocar no lugar onde eu estarei exposta. As pessoas vão ver o que Deus está fazendo, eu não quero. E aí a gente usa uma desculpa que quando eu ouço me dói. Ai, eu gosto de bastidor. Ai, eu gosto mesmo de bastidor. Para cada um de nós não existe bastidor, existe palco. Cada palco de cada um é diferente. Amém? O lugar onde Deus vai nos colocar, na nossa própria vida, nunca é bastidor. Na sua vida você é protagonista. Amém? Você é a pessoa principal, a gente se esconde. Eu não quero, não. Eu, fama, eu, tal lugar. O que Deus falou para você? Porque o que importa é o que Ele falou. A palavra é liberada. Por que você tem medo de viver essa palavra? Por que você fica se escondendo atrás de uma falsa humildade? Eu finjo que o problema é esse, mas na verdade eu tenho medo. Eu finjo que o problema é que, vão me olhar. Não, eu tenho medo. Eu tenho medo disso. E talvez esse seja o seu problema. Talvez você não consegue crer que você tem medo. Medo porque você sabe que essa palavra se cumprindo, você vai para um outro tempo da sua vida. Você vai para um outro patamar. Glória a Deus. Eu oro para que você viva todas as palavras liberadas sobre você. Se coloque de pé.